Olá, eu sou Gustavo Klein e esse é o Releitura. Convidado de hoje, senador pelo terceiro mandato consecutivo, 4 mandatos ao todo, governador do Paraná, formado em História pela Universidade Estadual de Londrina. Tenho o prazer de receber hoje o senador, pré-candidato à presidência da República, Álvaro Dias. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Gustavo. Um prazer estar aqui à sua disposição para conversar um pouquinho aí sobre o Brasil, né? Esse momento crucial para o futuro, uma eleição, sem dúvida, a mais importante desde a redemocratização. Né? Sim, esperamos que seja um momento de muita lucidez do povo brasileiro. Certamente. O senhor coloca seu nome à avaliação dos brasileiros pelo partido Podemos, que me lembra um pouco a frase da campanha do Barack Obama, campanha o Yes We Can. A inspiração é essa? Segundo a Renata Abreu, nossa presidente, essa é a inspiração. Acho que nós temos que acreditar, não é? E o Brasil precisa disso agora. Eu sempre me lembro daquela canção do Raul Seixas, não é? Tenha fé na vida, tenha fé em Deus e tente outra vez. Nós temos que tentar. E nós podemos mudar o Brasil para melhor, seguramente. Por isso, o nome tem essa inspiração. Diz respeito à força que tem a sociedade de promover mudanças de forma irresistível. O senhor também já passou pelo PV recentemente, foi do PSDB, do PDT, do PP. A parte as siglas, o que muda na sua trajetória com essas mudanças de partido e como o senhor vê essa... Olha, Gustavo, quando me perguntam, você mudou de partido várias vezes? Eu falo, não, nunca mudei de partido. Nós não temos partido no Brasil. Né? Temos siglas para registro de candidaturas e temos uma fábrica de siglas alimentada pelo fundo partidário. Por isso, essa deterioração que leva a população a rejeitar as siglas maiores hoje, né? Algumas consideradas pela Operação Lava Jato de organizações criminosas. Eu mudei de sigla à procura de um partido, ainda não encontrei, agora estou aí no Podemos, né? Na esperança de que ele se torne um partido um dia. Mas antes, é preciso uma reforma política que possibilite, oferecendo ao país um modelo político que possibilite a construção de verdadeiros partidos. Nós temos que reduzir esse número de siglas, né? E aí vem a reforma política para a redução do número de siglas representadas no Congresso Nacional, especialmente, no Legislativo de modo geral. Essa profusão de siglas, está cada vez maior, as pessoas até se sentem um pouco perdidas em meio a... Sopa de letrinha, né? Sopa de letrinha. Se discute há tantos e tantos anos e isso vem sendo postergado. O que acontece? Por que não se concretiza uma reforma política de fato? É o corporativismo. Nós temos um presidencialismo forte, né, de poder. Então, as grandes reformas só ocorrem quando o presidente da República assume a liderança do processo. Eu imagino que, se chegar à presidência da República, tenho esse compromisso de promover uma reforma política. Lá atrás, quando o presidente Fernando Henrique Cardoso assumiu seu mandato de presidente da República, eu tinha deixado o governo, ele me chamou para conversar e eu perguntei se ele faria reforma política. Ele disse, não, eu vou fazer a reforma administrativa, a reforma da economia e o Congresso faz a reforma política. Eu disse, olha, não vai fazer. E não fez até hoje, décadas não fez reforma política. Então, o presidente da República tem que assumir a liderança desse processo. Elaborar um pré-projeto, chama aí especialistas, elabora um pré-projeto, conquista a sociedade, o apoio da sociedade e depois leva ao Congresso Nacional. Aí sim nós teremos um novo modelo político compatível com as exigências da nossa sociedade. O presidente acaba de ser eleito, está com toda a força, é o momento de fazer esse tipo de coisa, né? Exatamente. O que falta, senador? Falta coragem? Falta coragem e competência. Na verdade, eu advogo a tese de que em 100 dias é preciso refundar a República. Seria a substituição desse sistema por um sistema novo. Esse sistema do balcão de negócios, né, que é uma fábrica de escândalos de corrupção e matriz de governos incompetentes. Né? Esse sistema tem que ser substituído e eu chamo isso de refundação da República.
com a reforma do Estado, que passa do Executivo ao Legislativo, enxugando as instituições, né, os três poderes, na verdade, com os seus privilégios sendo eliminados, para dar autoridade ao governante de propor outras mudanças no país. E essas mudanças só ocorrerão se o presidente da República tiver capacidade de comunicação, credibilidade, obviamente. Saindo das urnas, a credibilidade está presente, né? A confiança do cidadão, e com capacidade de comunicação convencer a sociedade. Olha, essa proposta de reforma é adequada, é boa para o Brasil, vai melhorar a vida dos brasileiros, ou vai evitar uma tragédia maior. Conquistando a sociedade, o presidente da República conquista o Congresso. O Congresso não rema contra a maré, não é? Então é uma questão de sobrevivência e de inteligência, acompanhar a aspiração da população. Eu aposto nessa forma de apresentar a reforma e executá-la, porque é evidente que sem reformas o Brasil não sai desse buraco. O presidente que for eleito, seja ele qual for, herda, claro, um país dividido, rachado ao meio. Para o senhor, como é feita essa união? Como unir visões de mundo tão diferentes? É exatamente buscando coesão e rumo, né? Você tem que ter um destino e conquistar a maioria da população. O processo democrático impõe que você delibere em questões duvidosas. Se há divisão, que se delibere. A maioria determina. Busca-se o consenso. Quando é impossível chegar ao consenso, coloque em deliberação. A decisão prevalecerá democraticamente. Então, é possível, sim, unir o país em torno de causas essenciais, né? Obviamente, há causas que fazem a convergência dos contrários. São algumas causas essenciais para o futuro. Essas reformas, por exemplo, o presidente da República tem que ter essa capacidade de convencer as pessoas à convergência, para eliminar conflitos e não estimular conflitos. Hoje há um estímulo ao conflito, eles contra nós contra eles, a extrema-esquerda contra a direita e vice-versa, não é? É preciso eliminar esses conflitos para construir a nação que todos nós merecemos. Eu sei que é uma tarefa difícil, mas é uma tentativa necessária e acho que pode ser uma tentativa vitoriosa. O senhor falava de coragem. Qual é a característica mais importante, na sua opinião, para um presidente? É coragem? É a coragem. Sem a virtude da coragem, as demais falecem, especialmente num momento de crise como o atual, o país mergulhado num oceano de dificuldades. Então, coragem, mas, sobretudo, maturidade, responsabilidade. Nós temos que somar essas virtudes. A esperança e a fé nos dá coragem. E com coragem nós podemos promover mudanças radicais, né? Que a essência da mudança é a refundação da República. A República, aliás, nasceu com um defeito de origem, a separação das instituições e o povo, que nos levou, inclusive em tempos remotos, à Guerra de Canudos, né? Com uma chacina que alcançou crianças, jovens e idosos. Por quê? Porque a República não era República, mas se parecia império. Sim. Uma minoria assenhorou-se do poder e o usou para subjugar as maiorias e assegurar os seus privilégios. E nas últimas décadas, nos últimos governos, nós tivemos a consolidação de privilégios. Portanto, a nossa República continua sendo uma espécie de império. Então, quando eu falo em refundar a República, é exatamente para reduzir as desigualdades sociais, eliminar os privilégios da elite governante, para que todos possam ser iguais perante a lei e artífices do progresso, beneficiários dele também. Este é o sentido da refundação da República. Perfeito. República que foi proclamada por um general que era monarquista, que derrubou um imperador que era republicano, né?
começou já. Acabou assimilando o gosto pelo império. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos depois do intervalo com o senador Álvaro Dias. Estamos de volta para o segundo bloco com a entrevista com o senador Álvaro Dias. Senador, as eleições desse ano são as primeiras depois do impeachment da presidente Dilma e também depois do estouro da crise econômica. Tanto a nível federal quanto nos estados, o senhor acha que o PT vai perder ainda mais espaço? Não há dúvida, né? Eu acho que afundou de vez. E, obviamente, o impeachment até recuperou um pouco da energia perdida, né? Se a ex-presidente Dilma permanecesse no poder até o final, o desgaste seria ainda maior, porque a crise ela foi construída ao longo do tempo e ela vai se agudizando, né, com o passar do tempo. Ela vai se tornando cada vez mais perversa. E se a ex-presidente permanecesse no poder, o PT estaria certamente esmagado de forma ainda mais dramática, né, pelo peso dessa crise. Hoje, os petistas fazem de conta que não são responsáveis por isso aí, né? Então, eles atacam o atual presidente como se eles não tivessem a responsabilidade em relação ao caos vigente, né? Mas são os principais responsáveis. Não houve uma mudança de governo, é uma continuidade. É o mesmo sistema, os mesmos governantes, apenas mudou o presidente. Substituiu a presidente pelo presidente, mas o sistema é o mesmo. E foi eleito ao mesmo tempo. O voto de Dilma foi o voto de Temer. Sim. Então não há como eximir-se de responsabilidade, mas procuram eximir-se de responsabilidade para atenuar o desgaste, né? Mas certamente o desgaste ainda é de grande proporção. O presidente Dilma não tinha experiência legislativa, ao contrário do presidente Temer. E é o seu caso também. O fato de o senhor já ser senador e estar há tanto tempo no Congresso vai facilitar esse diálogo e vai facilitar as reformas necessárias? Olha, é fundamental essa vivência, né? Por isso espanta-me ver pessoas, parte da mídia, né? Alguns articulistas advogando a presença do chamado outsider, né? Alguém que chega lá, não sei de onde, né? E vem e se apresenta para resolver os problemas do país, como se fosse fácil, né? Uma vara mágica e, né, o mágico resolvendo os problemas. Mas a experiência administrativa é fundamental e a população sabe disso, porque na pesquisa indica isso como uma condição para o voto. Experiência administrativa, além, evidentemente, do passado limpo. E essa experiência administrativa diz respeito à administração pública, que envolve aí esse mundo complexo da política, né, com o poder legislativo. É essencial essa vivência, essa experiência. Eu fui governador de estado, então já tive uma experiência administrativa. Acho que quem não teve nenhuma experiência administrativa, num momento de crise tão aguda como esta que nós estamos vivendo, né, certamente não terá as condições necessárias para retirar o país da crise. Estamos vivendo ainda a fase das pré-candidaturas. Caso o seu nome seja confirmado, quem o senhor acha que são os adversários mais complicados? Olha, quem disputa não pode escolher, não é? Então, é evidente que nós sabemos que há várias vertentes no cenário político, extrema esquerda, extrema direita e o centro. Acho que o centro é o espectro maior, né, do eleitorado. Então, imagino que o candidato do centro, vitorioso no primeiro turno, chegando ao segundo turno, tem mais possibilidades de vitória. E como eu estou nesse espectro do cenário político, mais ao centro, né, obviamente há um concorrente de centro. O governador de São Paulo certamente se localiza também nesse ambiente, né? Por isso, eu acho que aí o adversário principal acaba sendo ele, nesse momento do primeiro turno, né?
Aí depois vem o confronto de segundo turno e quem for vitorioso no centro acaba, a meu ver, tendo maiores possibilidades no segundo turno. Foi exatamente o que ocorreu na França recentemente com o Macron. E não foi o que aconteceu nos Estados Unidos, que teve justamente o outsider. Embora por um partido Não, mas lá são estabelecido, sim, por um partido estabelecido, mas um cara que não era da política antes de ser presidente, né? Mas Não sempre acredita foi da nesse- política, né? Nunca se afastou da política. No entanto, é um grande empresário e acabou sendo escolhido pelo seu partido, e aí é um contra o outro, né? Aí não tem. E, obviamente, ele levou vantagem, né? Mas eu acho que o quadro nosso é diferente e eu imagino que nós temos várias opções, né? Não é uma disputa de dois. Lá é como se fosse o segundo turno aqui, não é? Então aqui tem esse quadro alargado com várias opções no primeiro turno. O governo Temer acaba de abandonar a ideia de, pelo menos no momento, fazer a reforma da Previdência. Que reforma o senhor acha que é necessária de fato? Olha, o Brasil é uma nação à espera de reformas, né? Então, todas essas reformas sobre as quais tenho falado no contexto da refundação da República, né? A reforma do Estado, a reforma administrativa, a reforma política, a reforma da Previdência, sim, a reforma tributária, a reforma do sistema federativo, é um conjunto de reformas fundamentais para recuperar a energia econômica do país. A reforma tributária é fundamental. A reforma da Previdência é necessária porque, veja bem, de toda a produção nacional, o Estado brasileiro fica com 40% de tudo que se produz no país. O resultado do esforço do trabalho dos brasileiros, 40% vai para o caixa do governo. Pois bem, em apenas 2 itens, o governo gasta 60%, 65%. Salários e previdência. E se nós acrescentarmos a transferência de renda com os outros benefícios, abono, benefícios da prestação continuada, seguro-desemprego, Bolsa Família, etc., nós chegamos a 80% de tudo que o brasileiro produz. Portanto, é muita coisa, né? Então, essa reforma é essencial para essa reciclagem dos orçamentos, para essa reacomodação dos recursos, com uma relação custo-benefício inteligente, para que cada centavo do dinheiro público seja corretamente aplicado, né? Por isso que eu falo sempre, repito, insisto, na necessidade da refundação da República. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já, o senador Álvaro Dias. Estamos de volta para esse terceiro e último bloco do Releitura, que hoje recebe o senador Álvaro Dias. Nesse bloco, a gente vai conhecer um pouquinho da trajetória dele. O senhor foi radialista também, se formou em História, mas teve uma experiência também na área da comunicação. Como é que foi isso, senador? Quando estudante, era presidente do diretório acadêmico, centro acadêmico da universidade, Faculdade de Filosofia da Universidade de Londrina, e um dia uma entrevistadora diz, olha, acho que você tem voz de rádio, por que você não trabalha na rádio? Eu falei, se tiver um lugar lá, eu vou, né? E fui, acabei trabalhando na emissora, também depois passei a dar aula, né? Fui lecionar e terminei o curso, depois logo me tornei candidato, aí fui embora da sala de aula. Né? Foi essa vivência da história que lhe levou para a política? Como é que foi esse seu despertar? Na verdade, foi muito estranho, porque eu sou de origem rural, família do campo, né? Gente humilde, da roça mesmo, né? E acabei indo para a faculdade, e lá muito tímido, mas convocado para participar do centro acadêmico, acabei tendo que falar, né? De discursar e em determinado momento, na inauguração de uma biblioteca, o diretor da faculdade, que era político, né, viu eu discursando, que fui um pouco irreverente em relação aos políticos que chegavam no ambiente,
E aí ele diz, você vai ser candidato a vereador, né? E eu disse a ele, como? Não, você está brincando comigo? Vê se eu tenho cara. Não gosto de política. E aí chegou a eleição, ele foi lá, ele se lembrou, buscou, eu acabei sendo candidato, me elegendo, aí acabei não parando mais, né? Fui adiante. E essa eleição para vereador foi em que ano? Foi 68. 68. Então, você está fazendo este ano 50 anos de vida pública, né? Se bem que eu fiquei fora 8 anos, né? Então, eu estou com 41 anos de mandato eletivo. Sim. De vereador a governador e senador. Né? Sim. E agora pré-candidato. 41 anos. Olhando em perspectiva todo esse tempo de vivência, o que o senhor pode dizer dessa trajetória? Como é que o senhor define? Eu acho que a política tem que ser vocação. Se alguém pensa em se enriquecer, não venha para a política. Porque se procurar se enriquecer na política, acaba na cadeia, né? Como está acontecendo agora. Então, eu espero que continue assim. Quem se enriquecer na política de forma desonesta, que vá para a cadeia. Aliás, quando eu disse para o diretor lá da faculdade que queria que eu fosse candidato a vereador, ele disse, meu pai não gosta de política, não vai deixar. Eu tinha 21, 22 anos de idade, né? Aí ele disse, não, então eu vou lá pedir para ele. Aí ele foi lá e meu pai disse, olha, eu não vou proibir você de ser candidato, porque depois você vai dizer que não foi aquilo que queria ser, porque eu não deixei, né? Mas cuidado, hein? Eu já vi político ir à falência. Se ele tivesse vivo hoje, ele ia ver político indo para a cadeia, né? Essa é a mudança Tristeza, no né? Brasil de hoje, né? Essa é a mudança real. Processo de purgação. Porque os políticos também estão indo para a cadeia. É preciso que mais políticos cheguem à cadeia, acabando com esse foro privilegiado, que é uma excrescência. Essa é a proteção das autoridades corruptas, não é? Se nós acabarmos com o foro privilegiado, teremos mais autoridades na cadeia. E isso é necessário que ocorra. Mas o presidente Michel Temer cuidou de parar esse processo de votação com essa intervenção no Rio de Janeiro. Com essa intervenção, ele impede que o meu projeto do foro privilegiado seja votado agora na Câmara, que acaba com o foro privilegiado. Porque ministros, deputados, senadores e outras autoridades poderiam ir parar na cadeia. Falando nessa intervenção, ela já foi tentada algumas outras vezes, né? Tem até fotos circulando aí na internet de soldados e, não, essa foto é de 1994, na outra intervenção. Quer dizer, esse modelo já foi tentado outras vezes e não funcionou. Como é que o senhor acha que vai terminar isso daí? Olha, é evidente que num primeiro momento tem um impacto favorável, positivo. A população se sente mais protegida e provavelmente os marginais se sentem ameaçados. Mas é óbvio que isso não é solução, né? Isso é uma contemporização, aliás, nesse caso, uma obra de marketing e com algumas motivações, entre elas a certeza de que não terá que colocar em votação a reforma da Previdência porque o risco de derrota era visível e, de outro lado, não se votará também o fim do foro privilegiado, o que significa que esses políticos que estão sendo denunciados agora poderão disputar as eleições deste ano. Então, houve essa motivação espúria também, não é? Para essa intervenção no Rio de Janeiro. Mas, seguramente, isso não é solução para a questão da segurança pública no país. Ao contrário do que dizia no começo, o presidente Michel Temer agora se coloca também como candidato à reeleição. Embaralha o jogo? Eu não creio. Se tivesse gosto pela aposta, eu apostaria. Por quê? Porque a rejeição é monumental. E, obviamente, não vai se submeter a esse processo de reeleição com uma rejeição desse tamanho, né? Uhum. Então, é inviável eleitoralmente quando a rejeição é desse tamanho. Eu não acredito. O senhor, ao contrário, tem índices de rejeição baixíssimos. Esse é o patrimônio, né? O menor índice de rejeição entre os candidatos, só 13%. Onde eu sou conhecido, a rejeição é menor, o que significa uma aprovação da conduta, né? da prática política. Eu creio que é um patrimônio que tem que ser apresentado agora durante o processo eleitoral, no debate político, como parâmetro para que as pessoas possam ter referência e possam escolher sem dar um salto no escuro. Com 42 anos de vida
de mandatos. De mandato. A família já se acostumou, já está preparada para o que vem a seguir? Nunca se acostuma, né? Então, a minha família, obviamente, gostaria muito que eu deixasse a atividade. Mas é inevitável que, em função desse apelo, dessa convocação, dessa presença, eu fiz quase 80% dos votos para o Senado, e aí aumenta a responsabilidade, né? Quando você tem um apoio popular tão significativo, não tem como fugir da responsabilidade. Em que pese o fato de bater essa tentação de uma vida mais confortável, nós temos que encarar a realidade. Já que estamos nisso há tanto tempo, temos que concluir a nossa trajetória. E essa é uma missão. A última missão que eu vou assumir é nesta eleição. Se completar essa tarefa agora com vitória, obviamente, será um grande sofrimento. 4 anos de grande sofrimento, mas espero poder deixar um legado. Se, eventualmente, a população não gostar da minha proposta e eu for derrotado, eu me sentirei com a consciência tranquila, porque eu me predispus a tentar solucionar problemas do país, resolver problemas da população e melhorar a vida de todos os brasileiros. Depois dessa experiência longa, né, de 41 para 42 anos de mandato eletivo. O programa Releitura recebeu hoje o senador Álvaro Dias, pré-candidato à presidência da República. Agradeço demais a sua presença, espero recebê-lo ano que vem como presidente aqui. Vamos ver o que o povo brasileiro, que é o dono dessa decisão, dirá no dia 7 de outubro, especialmente. Será uma honra se puder voltar aqui e o farei com a maior satisfação. Obrigado, senador, pela presença. O programa Releitura termina aqui e a gente se vê na semana que vem.